ele nasceu numa família católica. A família dele, os pais dele já eram da área de magistratura e advocacia. E desde cedo, Allan Kardec, ou Rivail, a gente pode chamar por enquanto de Rivail, ele sempre gostou de estudar as ciências e a filosofia. Ele estudou na escola de Pestalozzi. Aí a gente entra numa outra pessoa aí importante na vida de Allan Kardec. A gente vai falar dele já já também. Aos 14 anos de idade, ele já ensinava seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aos 18, bacharelou-se em Ciência e Letras. Então, aos 14 anos, ele já dava aula para quem não tinha entendido muito bem as matérias. E um detalhe, ele não cobrava nada. Isso há 1804, que ele nasceu em 1804. E aí ele concluiu os estudos dele. Ele tinha saído da França, ele foi para a Suíça estudar, voltou para a França. Ele era conhecedor da língua alemã, ele conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês, holandês, além de dominar perfeitamente idiomas como italiano e espanhol. Olha como o cara era fera, né? Fera é uma boa definição para ele. Ele era membro de diversas sociedades acadêmicas, e aí ele foi premiado até como um dos instrutores da França, por ajudar lá a contribuir métodos que ele aplicou, que foram usados por muitos anos ainda. E aí, em 1832, ele se casou com uma... Os nomes na França são todos difíceis, né? Eu acho que eles devem pensar as mesmas coisas dos brasileiros. Amélie Gabrielle Boudet. Olha que chique, Boudet. E aí, em 1834, ele começou realmente a ser professor, que ele passou a lecionar. Aí o que eu disse lá, ele elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas. E aí, o método dele facilitava os estudantes a memorizar várias datas da época das histórias que aconteciam no país. E aí, as matérias que ele lecionou como professor: química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Então, ele sabia todas as línguas facilmente, e ainda era professor de todas as matérias do ensino fundamental, médio e superior aí, né? E aí eu comentei um pouquinho sobre Pestalozzi. Se a gente for parar para analisar o contexto de Allan Kardec, tiveram muitas pessoas que passaram pela vida dele e que ajudaram ele. Só que se a gente for falar de todas e entrar a fundo na história dessas pessoas, é uma palestra por pessoa que ajudou ele na codificação. Mas o Pestalozzi é uma pessoa muito importante, que ajudou ele de uma forma imensa na codificação, na formação do próprio ser Allan Kardec, né? E aí, comentar só brevemente, assim, que o Pestalozzi ele foi professor do Allan Kardec, e ele tinha um método de ensinar diferente dos outros professores. Ele acreditava que, ensinando pelo amor, os alunos aprenderiam pré-estipuladas, vamos dizer assim. Aí eu queria trazer para vocês só para a gente fazer uma análise. A observação ou percepção sensorial, intuição, é a base da instrução. A linguagem aí o segundo, a linguagem deve estar sempre ligada à observação, isto é, ao objeto ou conteúdo. Terceiro método, a época de aprender não é época de julgamento e crítica. Quarto, em qualquer ramo, o ensino deve começar pelos elementos mais simples e proceder gradualmente de acordo com o desenvolvimento da criança, isto é, em ordem psicológica. Tempo suficiente deve ser consagrado a cada ponto de ensino, a fim de assegurar o domínio completo dele pelo aluno. O ensino deve ter por alvo o desenvolvimento e não a exposição dogmática. O mestre deve respeitar a individualidade do aluno. O fim principal do ensino elementar não é ministrar conhecimentos e talento ao aluno, mas sim desenvolver e aumentar os poderes da sua inteligência. O saber deve corresponder ao poder e aprendizagem à conquista de técnicas. As relações entre o professor e o aluno, especialmente em disciplina, devem ser baseadas e reguladas pelo amor. E aí, a gente vê que ele define esses métodos do tipo, não julgar o aluno se ele não souber a matéria ali no momento que ele está sendo ensinado. Dar o tempo devido para o aluno, não é porque um aluno aprendeu que todos já vão ter aprendido.
respeitar o tempo de cada um e o amor, que haja o respeito sobre o professor e o professor respeite o aluno, que é um problema que a gente não tem hoje, né? Se a gente for parar para pensar, muitos professores às vezes não respeitam os alunos e a maioria das vezes os próprios alunos não respeitam os professores, que são as pessoas que tecnicamente fazem não que a educação não seja só não é só de casa, né? A gente vai passar pela escola, vai ser pessoas que vão nos transformar. E aí Pestalozzi inovou lá o método de ensino na França na época. Imagina, um professor lecionar dessa forma, totalmente fora dos padrões da época. Pense em 1800 e pouquinho aqui, ele ensinando dessa forma, enquanto os outros professores às vezes poderiam ser mais rígidos, mais sérios, por conta da época, né? E eu comentei também que ele casou. Vou comentar brevemente assim também sobre a esposa dele, que ela lá na frente ela colaborou bastante também com a codificação espírita. Ela era poetisa, era artista plástica, tinha domínio em técnicas tradicionais da época. É mais isso que eu peguei dela. E aí a gente começa a entrar um pouquinho mais já na missão de Kardec. Então, ele nasceu, estudou, se formou. E aí, quando vocês acham que Kardec conheceu a doutrina espírita? Quantos anos, mais ou menos? Se com 14 ele dava aula, você pensa, com 20 ele já estava escrevendo já. E aí... Ele já tinha mais de 50 anos, entre 50 e 51 anos. Poxa, então tá bom. E aí ele foi convocado, ele começou a ouvir falar muito sobre uma das coisas do espiritismo na época, sobre as mesas girantes. Então ele ficou impressionado. Só que ele foi convidado, né, a participar das mesas girantes. Ele, por ser um grande estudioso do magnetismo, ele foi nessa reunião não com o intuito de participar da reunião, mas ele foi com o intuito de desvendar o que aconteceria nessa reunião. Ele, por tratar-se de um fenômeno magnético, entre aspas, ele, como estudioso do magnetismo, dizia que os corpos inertes podem se mover, e aí tem todo um conceito físico disso, que se contar o conceito físico sábado de manhã, a maioria das pessoas vão dormir, porque eu dormiria se eu estivesse aí. E aí, só isso, ele acreditava, a princípio, que daria para se mover sem haver nenhuma outra intuição de espíritos, né? E aí, ele fica meio na dúvida se vai, se não vai, até que um grande amigo dele, que chama Fortier, volta a falar com ele e fala, eu imagino nos dias de hoje, ele falando, vamos lá, cara, vamos lá, vai ser legal, você vai ver. E aí ele até diz o seguinte, ele até aceita, mas aí ele fala assim, só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar uma sonâmbula. Ou seja, que as mesas falam, que as mesas se movem, ele só ia acreditar vendo mesmo. E aí, em 1855, ele participa lá da primeira reunião mediúnica que ele vai e descobre que realmente existe uma influência ali que não é algo muito normal para o conceito só físico. E aí ele presencia esse acontecimento, e aí ele coloca o título desse acontecimento que ele participou como o mais notável acontecimento da minha vida. Então, ele já se apaixonou aí. Só que ele se incomodava um pouco. Por quê? Ele começou a frequentar esses tipos de reunião, onde acontecia as mesas girantes, onde eram esclarecidas algumas dúvidas, só que ele ficava muito incomodado, porque muitas das pessoas que iam nessas reuniões, elas queriam perguntar coisas do tipo, eu vou ficar rico, eu vou ser milionário, minha filha eu vou ter filhos, vai ser mulher, vai ser homem. E ele ficava muito indignado com isso, porque ele via ali uma coisa enorme, e não só uma coisa para ficar tirando dúvidas esporádicas ali que apareciam na cabeça das pessoas, enfim. E aí ele viu que nem ele diz mesmo, ele via ali uma revelação transcendental, palavra bonita, muito além de mera mistificação mecânica.
Muito legal. E aí, uma determinada noite, numa dessas reuniões, manifestou-se Zéfiro. Tá vendo como os nomes na França são estranhos, né? São bem diferentes. E aí, esse espírito, ele se apresenta como não, né? O espírito protetor de Allan Kardec, e conta que ele conheceu ele numa outra vida, e que o nome dele na outra vida era Allan Kardec. Aí a gente entende por quê que ele chama Allan Kardec. Ele adota esse nome porque foi um nome da vida, de umas vidas anteriores dele. E aí, esse mesmo espírito revela a Allan Kardec que ele tem uma missão. O fato dele se interessar tanto pelas reuniões é por conta de uma missão. Qual a missão? Tadinho. Qual a missão dele? E aí é falado a Allan Kardec que ele vai ter a missão de codificar a doutrina. E aí você imagina o cara, né? Recebe a missão de codificar a doutrina espírita. Aí ele fica meio assim, aí ele fala, poxa, mas a gente consegue invocar, entre aspas, né? A gente consegue ter comunicação com qualquer tipo de espírito? E aí ele pede, então eu gostaria de falar com Sócrates. Ele pede para Zéfiros, né? E aí Zéfiros, para surpresa de Allan Kardec, fala, tá bom, a gente chama ele lá. E aí ele vem e traz uma mensagem. A mensagem de Sócrates: a verdadeira filosofia dos espíritos adiantados só poderia ser revelada ao que for digno a receber a verdade. Aí ele já fez opa, então acho que posso tentar codificar. Mas mesmo assim ele fica meio, será que eu sou a pessoa apta mesmo a fazer esse tipo de coisa? E aí umas semanas depois, ele deve ter ficado pensando isso, sem tirar isso da cabeça na hora de dormir, né? Aí ele pergunta se ele realmente deve receber essa missão e o que ele precisa fazer para receber essa missão. Aí vem uma mensagem para ele: o bem, e dispor-se a suportar corajosamente qualquer provocação, qualquer provação para defender a verdade, ainda que precise beber cicuta. Aí eu fui pesquisar o que é cicuta, né? Beber cicuta, o que é cicuta? Aí, cicuta é um tipo de erva ou uma planta que ela é venenosa. Ao você ingerir esse tipo de planta, ela é venenosa. Ela é uma das plantas mais venenosas que existe. Então, se a gente voltar lá para a frase, você precisa falar a verdade mesmo que for meio que sua morte ali, né? Entre mentir e morrer, você tem que falar a verdade. É mais ou menos isso o que ele quer dizer com essa frase. E aí, ele ainda continua meio, será que eu realmente sou apto a receber essa missão? Aí vem uma mensagem totalmente... Ele pergunta também, será que eu vou ter apoio, né? E aí vem a resposta, uma mensagem da espiritualidade. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se não fizeres o que for necessário. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesma dos que te pareceram os mais dedicados. Terás de sustentar uma luta quase contínua, sem sacrifício de teu repouso, com o sacrifício de teu repouso, da tua saúde e da tua vida. Então ele recebe uma mensagem que as pessoas que estão próximas dele ele pode gerar uma raiva, um certo ódio, uma certa discórdia. Pessoas que ele confiava pode voltar-se contra ele. Ele vai se dedicar, ele vai sacrificar tempo, repouso, saúde, que eles já disseram logo na mensagem que com o sacrifício de teu repouso, tua saúde e de tua vida. Aí você imagina, poxa vida. Aí trazer uma parte já para analisar. Todos nós que estamos aqui, tecnicamente estamos participando de uma reunião como havia antigamente, entre aspas. É um reflexo das reuniões que estavam ali. Imaginem vocês aqui agora ouvirem uma mensagem dessa. Você vai ser o responsável por complementar a codificação. E seus amigos, não todos, mas alguns deles podem virar-se contra você. Você vai dedicar seu tempo, sua saúde, N fatores que você vai ter que comprometer para codificar. Quem aceitaria assim? Vou aceitar.
na correria que é hoje em dia, né? Hoje é tudo, meu, preciso fazer isso, preciso aquilo. A hora que você vê, já estamos em outubro. Já falta, sei lá, 2 meses para acabar o ano. É que agosto levou uma eternidade para passar, mas já falta 2 meses para acabar o ano. Será que a gente aceitaria esse tipo de proposta? E ele não era novo, assim, né? Ele não era velho, mas ele não era novo. De falar, não, vamos que vamos, né? E aí, depois dessa mensagem, ele simplesmente responde assim: aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Está em tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Coragem, viu? Corajoso. E aí, ok, agora ele já sabe que ele tem que fazer a missão. Aí vem como que eles vão fazer esse tipo de coisa. E aí ele continuou frequentando as reuniões, continuou observando as coisas que aconteciam. E ele continuou vendo pessoas que iam lá só para se divertir, só para descobrir, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, eu vou mudar de emprego ou não vou, eu vou ganhar bem ou não vou. E aí ele percebeu que que esses espíritos que vinham se comunicar eram apenas almas de pessoas, de homens mortos, obviamente, que aí ele já começou a ter noção do que era só uma mesa girando e agora o que é a comunicação das pessoas. E não diferenciava das almas dos vivos, tanto que vinham alguns espíritos sérios, alguns galhofeiros, uns sábios, outros ignorantes. E aí alguns demonstravam maior curiosidade, outros já eram mais sérios. E aí ele começou a perceber que com alguns tipos de médiuns era diferente a forma que vinham as mensagens. Pela seriedade dos médiuns, vinha qualidade melhor de respostas, de perguntas e respostas dos espíritos. E aí que ele começou a se frequentar mais as reuniões de alguns determinados médiuns para conseguir começar a codificação, realmente. E aí ele contou com a ajuda de diversas pessoas. Uma das famílias importantes aqui é a família Baldin, que eram pessoas bem sérias, médiuns sérios que ajudaram muito na obra. Tiveram pessoas também que ajudaram na revisão da obra. Tem várias famílias várias pessoas que ajudaram em N fatores para a codificação. E aí, um certo dia, ele decidiu fazer o seguinte, ele falou, a partir de hoje, porque a reunião era algo meio, não tinha um horário totalmente definido, vai começar a tal hora, vai ser dessa forma. Até que um dia ele falou, vamos fazer diferente. A gente vai começar no horário que a gente estipular, nós vamos fazer uma prece para vir os espíritos. A partir desse momento ele começou a perceber que os espíritos que vinham com mais seriedade. Os espíritos que se apresentavam ali vinham mais sérios, as respostas vinham mais bem elaboradas. E um detalhe muito importante é que Allan Kardec ele não abaixava muito a cabeça para determinados espíritos, não. Se o espírito viesse lá falando baboseira, ele cortava, ele falava, não está certo o que você está falando, a gente já viu por outros espíritos que isso não está certo. Quando era muito necessário, ele até chamava lá, pedia para que o espírito protetor dele viesse e outras entidades viessem para esclarecer. E muitas vezes essas outras entidades que vinham nele, falavam que ele estava realmente certo. E aí foi rolando essas reuniões, foi tendo toda colhendo as respostas, colhendo as perguntas, escrevendo já. E aí, dia 18 de abril de 1800 Peraí, eu tenho a data aqui. 1857, o Livro dos Espíritos chega numa das livrarias e começa a ser vendido, ser publicado. Começa a ser vendido, ser publicado, alguns livros foram até doados, ele até se impressionou bastante, porque quando ele chegou na livraria lá, ele, já tinham vendido lá 50 exemplares, quase 100 exemplares, e era algo que para ele, foi uma revelação para ele, mas e para os outros? Será que ia ter esse mesmo tipo de
de revelação. E aí foi feito o Livro dos Espíritos, ele tem todo... Peraí, deixa eu pegar aqui. Ele foi dividido em 4 partes. E aí, dentro do Livro dos Espíritos, foi feito todos os outros livros. Ele contém ali dentro dele os princípios fundamentais da doutrina espírita. E aí, depois que ele fez o Livro dos Espíritos, começou lá a juntar todas as informações, publicou o Livro dos Espíritos e viu que estava tudo numa coisa só. E aí ele começou a dividir também os outros livros, tanto que os outros livros puxam gancho do Livro dos Espíritos. E aí, quais foram os livros que ele publicou que a gente usa como espírita, né? Os espíritas usam, que é o Pentateuco, que a gente conhece como Pentateuco. E aí tem lá o Livro dos Espíritos, que foi feito em 1857, o Livro dos Médiuns, que foi feito em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi feito em 1864, o Céu e o Inferno, que foi feito em 1865, e a Gênese, que foi feita em 1868. E aí ele fez tudo isso, ele viajava nos momentos mais tranquilos que ele tinha para divulgar a doutrina espírita. Ele foi um grande colaborador aí da doutrina, divulgava, desvendava verdades, desvendava mistérios que aconteciam na época, que muitas pessoas não aceitaram aquilo de uma forma tão simples, né? É algo totalmente diferente do que existia na época. E aí ele sempre lutou pela verdade, lutou por divulgar a doutrina. E hoje, se a gente for parar para analisar, o que é o Espiritismo se não tivesse sido Allan Kardec, se ele não tivesse aceitado essa proposta que ele teve? Imagina, poderia ter aparecido outra pessoa? Poderia. Será que seríamos da mesma forma hoje? Será que levaria mais tempo, menos tempo? A gente nunca vai saber ao certo quanto tempo ia levar, o que ia levar. Mas aí eu queria trazer agora para uma parte um pouco mais reflexiva. E se ele não tivesse aceitado? E se nós tivéssemos recebido esse tipo de proposta e não tivéssemos aceitado? Nós, como espíritas aqui, o que nós estamos fazendo para divulgar o espiritismo, para desvendar os mistérios que se acontecem, para as pessoas que ainda têm um pensamento ignorante, que tratam o espiritismo com um certo preconceito, o que a gente faz para desvendar isso? A gente tenta conversar, tenta debater, ou simplesmente, não vou entrar nesse assunto, porque religião é um assunto que não se entra, enfim, acabou. Então, ele contribuiu, fez um grande trabalho para a doutrina espírita. Hoje, como eu disse, tudo é graças a ele, graças a todas as pessoas que ajudaram na codificação. Temos aí também diversos médiuns que ajudaram no espiritismo vir para o Brasil, a ser aceito no Brasil, e hoje ser o que é. E será que hoje, quem já viu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, independente dos livros, onde tem perguntas que é respondido que a humanidade ainda não está não é disposta a palavra, é preparada. A humanidade ainda não está preparada para esse tipo de resposta. Isso há 1857 e as outras datas que foram os outros livros. Será que hoje já não estamos? E se estamos, quem aceitaria a missão de ir lá e fazer? É difícil pensar que você vai dedicar tudo da sua vida e vai ajudar num bem maior. Hoje, nós estamos aqui graças a uma pessoa como ele e a todas as outras pessoas que estavam lá junto. E é mais ou menos isso que eu trouxe para vocês hoje aqui, um pouco da vida dele e os livros que aconteceram, os livros que foram feitos e o que ele contribuiu para a nossa doutrina que hoje existe. É isso. Obrigado, gente.